Boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais um ano se iniciou e mais um ano de lutas, provações, mas também de muitas vitórias, porque até aqui o Senhor nos ajudou. A palavra do Senhor nos diz que jamais estaremos sozinhos, que o Espírito do Senhor Jesus Cristo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Igreja gloriosa, grandiosa, poderosa do Senhor. Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Salmo número 50 e nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 2. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele está um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Amados irmãos, esse salmo é o salmo onde ele convida a amada Igreja do Senhor a se colocar diante do nosso Deus para cultuá-lo, para adorá-lo, para servi-lo. E para servir a esse Deus, que o amor está nele e ele mesmo é a essência do amor, quando nós olhamos para esse Deus tão grandioso, tão poderoso, nós conseguimos enxergar um Deus que o amor dele é um amor que é presente em todo momento da nossa vida. Se não há Deus, não há amor. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus nos ensina que a essência dele é por amor e que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a palavra de Deus nos ensina que aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus, ele é tão pessoal que ele está em nós e que o amor dele precisa resplandecer, precisa sair de nós para fora para poder alcançar aqueles que estão doentes, para poder alcançar aqueles que estão enfermos, para poder alcançar aqueles que estão sem esperança. E o nosso Deus é o Deus da esperança. O nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que cura a cegueira, é o Deus que cura tanto a parte física humana, como também a parte espiritual. E é por isso que esse Deus que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele demonstra através da tua palavra o quanto que é necessário o pecador conhecer a luz do mundo e o porquê que ela veio a este mundo. Mais um novo ano se inicia, o ano de 2024. O ano de 2023 já passou. As coisas velhas passaram. E Jesus, ele quer que cada um de nós, a partir de hoje, recomece a sua vida. Nasça de novo através do Espírito Santo de Deus. E também, o nosso catecismo, ele diz para nós que o homem, ele nasceu para adorar e glorificar a Deus para sempre. Como que eu posso pegar e glorificar e adorar a Deus para sempre? Só existe uma forma de morrer para este mundo e viver para Cristo eternamente. É fácil falar bonito, é fácil ter palavras bonitas para poder pegar e apresentar diante dos pecadores, diante da igreja.
O difícil é fazer aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer de cada um de nós. Se um ano novo começou, ele só começa a partir do momento que Jesus, que é o Senhor, o pastor da igreja, ele renova a nossa mente e o nosso coração. Se o nosso coração não for renovado, se a nossa mente não for transformada pelo Espírito Santo de Deus, então nada novo começou na nossa vida. Para algo novo acontecer, precisa existir amor, perdão, misericórdia, união. Para que o novo comece verdadeiramente no ano de 2024, a Igreja de Cristo ela precisa de ter um arrependimento verdadeiro diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor da igreja. O pastor da igreja, ele deixa, não é 99 ovelhas para buscar uma ovelha. O verdadeiro pastor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, ele deixa 99 mil ovelhas. Ele deixa 99 milhões de ovelhas para poder buscar uma ovelha, porque a ovelha, ela é fraca. A ovelha, ela é míope. A ovelha, ela não consegue pegar e achar o caminho sozinho. O pastor da igreja, que é Jesus Cristo, ele usa o seu cajado, ele usa a sua vara para poder pegar e mostrar para a sua ovelha que ela está no caminho da perdição, que ela está perdida, que ela está morta nos seus pecados e delitos. E é para isso que Deus, ele trabalha no nosso coração a todo instante, a todo momento, para que a glória seja dada somente a Ele. E na verdade, é tudo para Ele. Se não for tudo para Ele, meus irmãos, então, qual é o Deus que nós servimos? Que Deus que você serve? Que Deus que está aqui nesse templo quando a sua igreja está aqui presente? Hoje, eu estou nessa amada igreja onde eu nasci espiritualmente. Meu coração está cheio de gozo, de alegria e de gratidão a Deus, porque essa igreja, ela está prevalecendo. Satanás sempre quer destruir a igreja do Senhor. E o Senhor Jesus, ele nos ensina que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas ele nos alerta que Satanás, ele veio para roubar, matar, destruir. E Satanás, ele não dorme. Satanás, ele era um anjo do Senhor, que foi criado para poder adorar, glorificar, exaltar, engrandecer o nome desse Deus glorioso que nós temos. Mas ele pecou. E por causa do coração dele mau, e por causa que ele queria roubar a glória de Deus, ele também conseguiu colocar no coração de todos os seus seguidores esse mesmo pecado, de querer levar a glória e tomar a glória do nosso Deus. Toda a glória é dele, e é tudo para ele. Quem é o homem para que Deus dele se lembre? Quem é o homem para que possa pegar, dizer que eu posso, eu faço? Meus irmãos, se Deus não tiver misericórdia de mim, eu não consigo acordar na madrugada para poder orar e para poder exaltar, para poder glorificar esse Deus tão grandioso e tão maravilhoso que é o Senhor das nossas vidas. Esse domingo vai ser o primeiro domingo, que nós vamos ter no ano de 2024. E será um ano,
de muitos desafios, de muitas provações, de muitas tentações. Será um ano onde que o diabo vai estar feroz, o diabo vai estar violento, porque cada dia que nós somos provados, o Senhor nos dá a chance de provar o nosso amor e a nossa fidelidade a Ele um pouco mais. Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus escolheu essa igreja para que aqui neste lugar almas pudessem ser salvas. Esse lugar, ele é um lugar que Deus colocou no coração de muitos para poder adorar Ele neste lugar. Mas o diabo ele não quer que adoradores entrem daquela porta para dentro. O diabo ele quer colocar barreiras no portão dessa igreja. O diabo quer colocar montanhas na estrada que é a estrada do caminho da salvação que chega até a porta dessa igreja. E o diabo tem conseguido fazer isso, porque nós não estamos vigiando, nós não estamos orando, e a cada dia que passa, a igreja de Cristo ela ora menos. A cada dia que passa numa reunião de oração, almas estão sendo ceifadas pelo Facebook, pelo WhatsApp, almas estão sendo ceifadas pelo Instagram. Agora Jesus, a luz deste mundo, Ele veio para poder dissipar e iluminar todas as trevas. E onde que essa igreja maravilhosa de Cristo colocar os seus pés, o lugar onde que essa igreja colocar os seus pés é um lugar sagrado, um lugar onde que aquele lugar se tornou santo, porque a igreja do Senhor está instalada naquele lugar. E o Espírito Santo do Senhor tem que atuar neste lugar, porque a igreja do Senhor está ali presente. E o Deus vivo e verdadeiro desta igreja, Ele se faz presente. Já faz muitos anos que Deus pegou e me levou para o sagrado ministério. Tem feito maravilhas através desse servo pecador, porque tudo é Ele que faz, e se Ele não fizer, maldito o homem que diz que é servo de Jesus Cristo. O servo, ele é escravo de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz no fim do seu ministério, quando Deus pega e fala para ele que estava próximo, à sua morte, ele diz que não era ele que vivia mais, mas que Cristo vivia através dele. Se eu não viver para Cristo, para quem que eu vivo? Se nós não vivermos para Cristo, para quem que nós vivemos? Se existe só um Deus, um só Senhor, que deve ser o maior tesouro que nós devemos ter na nossa vida, qual é o Deus que nós adoramos? Qual é o Deus que a igreja adora? Existem vários deuses, existem milhares de deuses, mas só existe um Deus que é fiel e que é verdadeiro. Meus irmãos, que nesse domingo, que é o primeiro domingo de 2024, que essa amada igreja de Jesus Cristo se ajoelhe, se dobre diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que deve ser adorado, exaltado, aquele que diz para nós que nós devemos pegar a nossa cruz e seguir em frente. E Jesus ele é bem claro, esse Deus é bem claro: aquele que não pegar a sua cruz e segui-lo, não é digno dele. Se você acha que estar com Cristo é ter prosperidade material, física neste mundo, então você e eu e toda a igreja de Cristo Jesus está longe
de Cristo, o Salvador. Confesse os seus pecados a Deus, entrega a sua vida a Ele, entrega o seu caminho para Ele poder dirigir. Não dirija mais o seu carro, não dirija mais a sua vida. Você tem um Deus que Ele diz na tua palavra, no seu salmo, que Ele ama cada um de nós e que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que Ele ama o pecador. Jesus, Ele ama de forma incondicional. Jamais a humanidade, jamais o homem vai tentar esquadrinhar, vai tentar descobrir o que é verdadeiramente o amor de Deus. O amor de Deus, nós só conhecemos Ele quando nós choramos ao pé desse Deus que nós temos. Quando nós reconhecemos que sem Ele nós nada somos, e que tudo é dele, e que tudo o que fizermos é para Ele. Não se esqueça disso, amada igreja. Você é uma criança ainda que está precisando de remédio, e Jesus é o remédio. Para alguns, Jesus é o conta-gota. Para outros, Jesus, Ele é 3 colheres de xarope. Para outros, a doença do pecado é tão crônico na sua vida que ele precisa de tomar meio litro de xarope. Para outros, o remédio precisa ser o próprio Jesus, mas a longo prazo. Vocês já viram aquele doente que, por exemplo, ele mesmo se medica? Ele está conversando com um amigo, com uma amiga: eu estou sentindo uma dor aqui nessa minha coxa e está me incomodando. Aí o outro já sentiu dor há algum tempo: eu também senti uma dor parecida e eu tomei tal remédio e olha, foi uma bênção, foi um milagre. Eu tomei o remédio e agora estou curado, agora eu não sinto mais aquela dor. É o que acontece com o cristão. Ele está sentindo dor, ele está sentindo ira, mágoa no coração, e Jesus, que é o remédio, está aguardando ele. Mas só que ao invés dele pegar e vir e tomar do remédio de Jesus, ele se automedica. Eu não preciso ir na igreja, eu mesmo oro em casa, eu mesmo pego e busco a Deus, e Deus prometeu, Deus falou que eu posso pegar e cobrar dele, que ele vai fazer, ele vai pegar e resolver, ele vai me curar. Mas eu gostaria de deixar, a amada igreja, um desafio muito grande que a igreja precisa pegar e entender. O nosso Deus é Deus de milagres. Tudo o que o homem precisar de fazer para cuidar da saúde dele, ele tem que fazer. E a palavra de Deus, ela nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que cuidar desse corpo, eu tenho que tomar banho, eu tenho que tomar remédio, eu tenho que cuidar da minha higiene, eu tenho que cuidar da minha aparência, eu tenho que estar lindo, bonito. As irmãs têm que estar linda, bonita para Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Os irmãos já viram uma noiva mal arrumada, despenteada, descabelada? Os irmãos já viram? Não. Uma noiva, o dia dela é o dia mais perfeito e mais lindo que existe, porque é o sonho dela. Só que nós temos um Deus que sonha com a sua noiva adornada, linda, maravilhosa e imaculada, por causa que Ele deu o seu sangue derramado na cruz por essa noiva. Irmãos, quando eu procuro buscar o remédio de Deus, mas pelas minhas próprias mãos, eu devo tomar cuidado, porque hoje existe muitos deuses, muitos senhores, hoje existe
muitos roubadores da glória de Deus. E eu queria deixar um desafio para o ano de 2004, a partir desse primeiro domingo. Quem é o Deus da igreja? Por que você vem diante do Deus dessa igreja? O que esse Deus tão poderoso tem feito, tem realizado na sua vida, nessa caminhada que você tem exercido e tem feito diante do altar desse Deus? Se a igreja de Cristo não se prostrar diante do altar do glorioso Deus, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, diante de qual Deus essa igreja irá pegar e se colocar? Eu tenho um Deus grandioso, poderoso, um Deus que mudou toda a minha vida, que me deixou aprender com Ele e a poder querer viver com Ele eternamente. E esse Deus, quando Ele me chamou para o ministério, para me levar para esse ministério, Ele pegou e pediu para mim que eu deixasse tudo. Deixasse casa, deixasse filho, filha, deixasse tudo para poder glorificar o nome dEle. E a palavra de Deus, ela nos diz que aquele que não deixar pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, neto, neta, para poder glorificar a Deus, não tem parte com Ele. Não nasceu verdadeiramente para Cristo. Então esse é o desafio que eu gostaria de deixar à amada Igreja Universal de Cristo para o ano de 2024. Um ano que será cheio de desafios, só que cheios de vitórias para a honra, glória e louvor desse Deus tão glorioso e maravilhoso que nós adoramos, e esse Deus que nós nascemos para poder glorificar e adorar Ele para sempre. Amém, amada igreja? Que o Espírito de Deus possa conduzir essa igreja, que o Espírito de Deus possa trabalhar nas nossas vidas e o nome de Deus ser exaltado, glorificado para todo o sempre. Amém?